Evelyn me pediu autorização. Boa tarde, então. Hoje, dia 7 de outubro, nós vamos fazer as correções dos deveres. Penso eu que vocês devem ter muitas dúvidas. Então, nós vamos fazer essas correções. Boa tarde, Luísa. Luísa, tem um recado para você no Clipe Escola. Não esqueça de ler, de olhar, fazer o que eu estou pedindo, tá bom? Então, nós temos ali a parte de porcentagens, mas antes disso, na página 41, a gente ainda tem a multiplicação, divisão, potenciação. Então, a número 6, a questão número 6 da página 41, diz assim, ó, uma grande rede de lojas de eletrodomésticos anunciou redução nos preços dos seus produtos. Redução quer dizer que os preços diminuíram. Então, nós tínhamos um liquidificador que custava R$ 229,90 e agora, nesta promoção, nessa redução, ele custa 6 vezes de R$ 28,32. E uma batedeira, ela custava R$ 569,90, agora ela sai por 8 vezes de R$ 56,99. Agora temos a pergunta, letra A. Quanto custará cada um desses eletrodomésticos? Então, eu quero saber o preço do liquidificador e da batedeira neste preço novo. Quanto que sabe, quem calculou, quanto que custou e me diga como fez. O liquidificador vai custar R$ 170,19. Como é que você fez? Eu peguei o 6 vezes e multipliquei por 28,32. Muito bem, isso mesmo, correto. Então, 28,32, que é o valor de uma parcela, e a gente vai multiplicar por 6 para saber quanto que vai custar. Quem não fez, por favor, faça. Quem fez da batedeira? Eu também fiz. Eu fiz, prof. Fala, Letícia. Eu fiz 56,99 vezes 8 igual a 455,92. Isso aí, muito bem. Então, quem não fez, por favor, fazer. Essa é a letra A, para saber quanto custou cada eletrodoméstico, né? Enquanto vocês estão fazendo, quem não fez, eu vou falar novamente com as pessoas que entraram depois. Ana Lara, só reforçando, né? Eu já falei. Igor, Luísa, Maria Angélica, Mário e o Pietro, que eu acho que não entrou ainda. Por favor, olhem lá no Clipe Escola que tem recado para vocês. Façam porque se perde. Então, vamos responder aqui, que vocês já colocaram, né? Multiplicando 28,32 por 6, nós vamos obter o valor de... Quanto que é o liquidificador? 455,96. Do liquidificador, 169,92. E da batedeira, 455,92. Muito bem. Prof, eu coloquei 170,16. Do liquidificador? Tá bom? Isso. Então, vamos calcular aqui, ó. 2 vezes 6, 12, vai 1. 3 vezes 6, 18, mais 1, 19, vai 1. 6 vezes 8, 48, mais 1, 49, vai 4. 2 vezes 6, 12, com 4, 16. 169,92. Esse é o resultado correto.
É, prof. Eu copiei errado também para ajudar. Tá. Letícia acertou, né, Letícia? Sim. Tá. Agora, na letra B, ele pede quanto que ele pode economizar, né? Ele diz assim, ó, com a compra dos 2 eletrodomésticos, quantos reais serão economizados em relação ao preço normal? Então, nós já sabemos o preço individual de cada um. O que nós vamos fazer para saber a diferença? Juntar ele. Isso. Juntamos esses 2 e juntamos também o preço normal, né? Somamos, juntamos o 229,90 com 569,90 e depois, para saber a diferença, que conta que a gente faz? Soma e depois faz menos. Isso, uma adição e depois uma subtração. Então, vamos organizar aqui, ó. 169,92, somando com 455,92, somar número debaixo de número, vírgula debaixo de vírgula. Isso me dá quanto? Quanto que dá isso? A soma disso? É 625,84. Muito bem. Número debaixo de número, vírgula debaixo de vírgula. A mesma coisa para o preço que era antes, né? O anterior. Qual era o preço anterior do liquidificador? 229,90. E da batedeira, o preço anterior, 569,90. Ó, soma também. Soma 229,90 com 569,90. Quanto que dá? É 839,00. 800. Não. Não é 500. Só soma 229,90 com 569,90. Vamos lá. Quanto que dá? Sete 799,80. Isso mesmo. Muito bem. 799,80. A gente quer saber a diferença, né? Quanto que foi economizado. Para saber quanto que foi economizado, nós vamos pegar este preço aqui, né? Sem promoção, e diminuir esse aqui que está na promoção, e a gente vai saber quanto que vai dar isso. Então, 799,80 diminuindo 625 com 84. Número debaixo de número, vírgula debaixo de vírgula. Pedir emprestado, não mandar ninguém embora, né? Ah, não tenho nada. Pede para o vizinho. O vizinho empresta. Quem fez, pode me dizer? Prof, é a A ou a B? A letra B. Deu R$ 173,96. Isso mesmo. 173,96. Os cálculos estão aqui. A está aqui em cima, B está aqui embaixo. Claro que a resposta da B é essa daqui. Mas para chegar nessa resposta, a gente tem que fazer os cálculos. Então, já fizemos a número 6. Arthur, você entendeu?
Oi, Arthur? Sim. Então tá. Agora, na número 7, a gente tem um cofrinho. Vocês têm cofrinho? Eu tenho Eu vários, só tenho que igual, Sim. ô, professora, eu tenho igual Sim, professora. sabia? Ô, professora, Ah, eu tenho um porquinho igual desse, só que eu trouxe lá do Chile. Ele é diferente dessa cor, ele é marrom. muito bem. E ele tá Então, pesado pra caramba, tem muita moeda lá dentro. nós temos vários cofrinhos, vários modelos, né? Normalmente a gente tem esse do porquinho mesmo. Por quê? Porque vai engordando ele, né? É o que acontece normalmente, né? Dos animais, né? Se bem que todos eles acabam engordando, mas ele tem um símbolo, né? Então, a gente pode ter outros, a gente pode pegar só uma latinha, a gente pode pegar um vidro, né? Fechar bem a tampa, fazer um furinho e ter um cofrinho. É bem importante a gente ter. eu acho que eu tenho um porquinho também, mas ele é bem diferente desse ali. Então, temos muitos modelos. Bem, o que aconteceu aqui nesse nosso porquinho? Ele diz assim, ó, que não é para a gente gastar todo o dinheiro, é importante a gente economizar. E aí, o Beto é o nosso personagem, ele resolveu guardar 50 centavos todo dia. Então, todo dia ele pega 50 centavos e coloca lá no cofrinho dele. 50 centavos no cofrinho. Em um ano, ele tem 365 dias. Quantos reais será que ele tem? Posso falar a minha resposta? O meu foi 547,50. Não. Ele está economizando 50 centavos todos os dias. Ele não está economizando R$ 1. E nem mais que R$ 1. Se ele economizasse R$ 1 todo dia, ao final de 365 dias, quantos reais ele teria? R$ 365. Muito bem. Mas ele só Eu ia está falar. calculando 50 centavos. Então, ele vai ter mais ou menos que R$ 365 ao final de um ano? Menos, a Menos. metade. Metade. Muito bem, metade. Então, veja para mim quanto que dá isso. Tem várias maneiras de fazer. Quem fez vai me dizer como fez. Ou para ficar o número? Número 7. Número 7. Pronto, é bem simples. Eu fiz 365 dividido por 2, que deu 182,5. Você pegou 365 e dividiu por 2. Por quê? Porque ali de 50 centavos. E se eu usasse R$ 1, que é o dobro de 50, iria dar 365. E metade de 365 é 50 centavos por dia. Muito bem. Muito bem. Essa é uma maneira de fazer. Ótimo lá. Quem fez diferente? Eu nem sei como jogou isso. Eu não entendi. Eu acho que tá errado. Eu fiz assim, ó. Eu fiz 0,50 vezes 300. Professora, eu fiz 365 vezes 0,50. Isso! Muito bem. Essa é outra maneira. Então, ou a gente pegava os 365 e dividia por 2, ou a gente pega... Na verdade, eu fiz igual como a Laura fez, mas eu também fiz de vezes para ver se dava certo. Sem problema nenhum, tá? Podemos pegar 365 e multiplica 0,50. Os dois vão chegar no mesmo resultado. Qual é o resultado? 185,5. 182. Esse. Isso! 182. 182 eu me enganei com 1,5. Então, o Beto, em um ano, se ele guardar todos os dias 50 centavos,
ao final de um ano ele terá lá no 182,5. Prof, R$ 82,50. eu já vi qual foi o meu erro. Eu dei uma de espertinha e eu troquei. Eu coloquei o 0,50, aquele que vai ser dividido, e o 365, aquele que tá sendo, que vai multiplicar. Multiplicação, desculpa. E daí deu um negócio totalmente mais alto do que era. Daí deu errado. Então, Sofia, por isso que a gente deve pensar antes, né? Poxa, se eu guardar R$1, eu terei 365. Se eu estou guardando a metade de R$1, eu não posso ter mais do que 365. Então, isso é um raciocínio lógico, a interpretação já, tá bom? Daí a gente já sabe que, opa, tá errado, tem alguma coisa errada. Bem, então temos aqui R$ 182,50 e eu convido vocês, então, a também fazerem, né, isso. Pouparem. É só 10 centavos, é só 20 centavos. Mas veja bem, isso no final de um ano pode lhes render, né, algum dinheiro que possam vir a comprar, alguma coisa que vocês... Professora, não sei se vai estar certo o que eu vou falar agora, mas se a gente percebeu que é a metade, não dava pra gente só fazer 365, mas a gente teria que saber a metade. Mas a gente não poderia ir somando até chegar na metade de 365 e ter um dos resultados e somar para ver o que é. Mas veja como seria seria complicado. Não, a gente pode ter vários caminhos, uma possibilidade de você chegar nesse 182,50. Você iria começar com o quê? 20 mais 20, mais 20, mais 20, sei lá, né? E aí a gente tem decimal ainda. Então, eu acho que essa é uma maneira um pouco mais complicadinha de fazer, né? Mas é possível, sempre, tá bom? Pois não. Agora impressão um negócio na cabeça. Eu vou compartilhar a tela agora, tá bom? Tá. Prof, se o que o Igor disse foi complicado, imagina que eu acabei de pensar. Poderia pegar os 0,50 e fazer mais 365 vezes, que seria daí cada dia? É mais ou menos o que o Igor pensou. Isso aí. Olha quanto você teria que escrever, não é? Então, eu vou compartilhar a tela agora. Continue com a apostila. Professora, olhar. mas uma pergunta que agora que eu percebi. Não dá erro? Porque agora que eu fiz minhas contas aqui para saber a metade, como é 5 no final, é ímpar. Então, pode dizer ou ser 183 e 182. Não dá erro nisso? Se você somar os 50 centavos 365 vezes? Qual que será que vai dar? Ele vai te dar uns 50 centavos no final. Ele é ímpar, como você falou. 365 é um número ímpar. Sim. Tá? Não teria problema. Só trabalho, só mão de obra, né? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Acho que assim fica melhor, né? Vamos compartilhar aqui. Compartilhou? Ainda não. Agora sim. Então tá. Número 8. Compartilhou? Sim. Sim? Então tá bom. Então, oi? Vocês vão olhando ali a número 8. A número 8, então, nós temos 2 produtos agora, né? Do supermercado. Antes a gente tinha uma loja de eletrodomésticos, agora a gente está no supermercado. Olha só como é bom a aula de matemática, a gente pode viajar, ó. A gente pode sair de uma loja e entrar em outra. Então, nesse supermercado, nós temos um queijo colonial que custa R$ 22,00 o seu quilo. Tá? E nós temos também um queijo mussarela
que 100 gramas custam R$ 2,99. E aí ele faz algumas perguntas. Na letra A, quanto custará 1.000 gramas do queijo colonial? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que 1.000 gramas é o mesmo que 1 quilo. É a mesma coisa, tá? Só que está em unidades diferentes. Uma fala em gramas e outra em quilos, né? Então, 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. A gente vai ver logo mais isso, nossa próxima unidade. Nós vamos falar sobre medidas, né? E aí a gente vai ver um pouquinho mais, tá? Então, isso significa que o valor desses 1.000 gramas é R$ 22, né? Custa R$ 22. Também a gente viu, tem uma aula sobre isso, da semana passada ou da retrasada, eu acho que é da retrasada, tá? Quando eu dividi, né? Quando a gente vai dividindo, ó, 1.000 dividido para 10. 1.000 dividido para 10 é 100. Bom, se eu dividir o 1.000, né, o peso por 10, eu tenho que dividir o valor por 10 também. Lembra? Se eu divido uma grandeza, eu tenho que dividir a outra. Então, peso e valor. Dividir 1.000 por 10 deu 100. Então, 22 dividido para 10 é 2,20. Tá? Lembramos que quando estamos dividindo, nós deslocamos a vírgula para a esquerda, ó, tá vendo? 22, a vírgula vem para frente, ó, 2,20. Bom, depois os 100 gramas passou a ser 10 gramas. Se passou a ser 10, a gente dividiu de novo por 10. Então, eu também tenho que voltar a dividir, né, esse meu preço aqui, ó, por 10 de novo. Ou então eu posso dividir direto por 100 também. Mas se vocês pegassem o anterior, a resposta anterior, ó, 2,20, e dividissem por 10 de novo, o que iria acontecer? Ô, professora, 0,22. por que no 100 no 100 e no 1.000, por acaso, não teve vários zeros na frente e foi o 22? Porque quando eu coloco no 100, ó, eu ainda tinha casa para deslocar a vírgula, tá vendo? Tá vendo aqui, ó, 22? Eu desloquei a minha vírgula, ó. Fica 2,2, né? 2,20. Agora, quando eu estou aqui nos 10 gramas, significa que eu peguei, eu também posso iniciar de novo lá no começo, né? Aqui, né? Nesse início aqui. Se eu do 1.000 agora está em 10, quer dizer que eu dividi por 100, ó. Se eu dividir 1.000 por 100 para dar 10, eu também tenho que dividir o queijo aqui, o valor dele, que era 22 por 100. Aí eu tenho duas, olha só, olha naquela, vocês estão acompanhando com o cursor? Estão vendo? O cursor está em cima do preço aqui do queijo. Então, olha só, 22. Se eu tirar a vírgula, dividir por 10, essa vírgula vem antes do 22. E aí fica 0,22. E se eu dividir... Ô, professora. Oi. Ali no queijo mussarela, a gente para somar 2,99 ou R$3? 2,99. Não é 3. Tá. E aí, no queijo, então, terminando, 1 grama, nós dividimos 1.000 por 1.000, né? 1.000 dividido para 1.000 dá 1. Então, eu também tenho que dividir os R$22 por 1.000. 22 dividido para 1.000 dá 0,022. Aí nós tínhamos que ter 3 casas após a vírgula. Você entendeu, Sofia? Ó, 2 casas após a vírgula, né? Desloca a vírgula. Aqui, 3 casas, 0,022. Quando a gente tem na letra B, o contrário, ó. A gente tem um peso menor e a gente quer achar um peso maior.
Então, do peso menor vai para o maior, assim também é com preço. Do preço menor, o preço só vai aumentar, não é? Se eu tenho 100 gramas e eu passo para 1000 gramas, quer dizer, de 100 gramas eu passo para 1 quilo, o preço tem que ter aumentado. Então, vamos ver como é que a gente faz. Ó, 1 quilo de queijo mussarela são 1000 gramas. Nós tínhamos o preço de 100. Então, nós multiplicamos por 10 para chegar em 1000. Se nós multiplicamos por 10 as gramas, o peso, nós temos que multiplicar também, nós devemos multiplicar o valor. Então, 2,99 vezes 10. Então, nós deslocamos, olha só, para a direita a vírgula. A vírgula estava aqui, ó, entre o 2 e o 9. Desloca uma casa. 10 é um zero. Então, uma casa. Fica 29,90. Por 10 quilos. Aí eu já tenho que multiplicar novamente por 10, ó. Aí o 29,90, o preço anterior que a gente tem, multiplicamos por 10. Então, aquele preço que a gente achou, de 1 quilo, agora a gente multiplica por 10 e vai me dar R$299. 100 quilos, ó, eu tinha 1 e passou para 100. Eu multipliquei 1 por 100. Então, o preço eu também tenho que multiplicar por 100. Então, 29,90 vezes 100 dá 2.990. E depois, 1000 quilos, não é 1000 gramas. 1000 gramas é 1 quilo. Nós estamos falando de 1000 quilos. 1000 quilos, então eu multipliquei 1 por 1000, o preço também tem que multiplicar por 1000. E aí, fica R$29.900. Alguma dúvida até aqui? Na página seguinte, nós temos a potenciação e nós fizemos essa potenciação em sala, uma parte, né? Uma parte. Então, vejam, confiram se vocês está tudo certo e o que não está, vamos fazer. Ó, na número 1 não era para calcular, era só para escrever na forma de potência, né? Eu calculei. Por quem calculou, parabéns. Né? Já treinou, mas não era essa a pergunta, né? Ele pedia represente por meio de uma potenciação estas multiplicações. Então, ele não pediu, ele não falou calcule, ache o resultado, qual é o resultado. Não, ele disse represente, escreva de outra forma, por meio de uma potenciação. Então, 0,3, 0,3, 0,3. Quantas vezes o 0,3 se repetiu? 4 vezes. Então, 0,3 entre parênteses, sempre que a gente está falando de decimal, colocar entre parênteses, 0,3 elevado à quarta potência. Depois nós temos a letra B, 1,5. Ela é elevado ao cubo, né? Repetiu 3 vezes. 0,01 entre parênteses. Repetiu 3 vezes, ao cubo. Depois nós temos a letra D, que é o 0,8. 0,8 repetiu bastante, né? 6 vezes, elevado à sexta potência. Já na número 2, olha como é diferente. Em cada item, escreva a expressão correspondente e, em seguida, resolva. Tinha que fazer 2 coisas. Escrever na forma de multiplicação e depois resolvê-la. Aí tinha que achar o resultado. Então, temos aqui, ó, o quadrado de um número inteiro e um décimo. 1,1 ao quadrado. O quadrado de um número inteiro e um décimo. A gente já viu isso. 1,1 vezes 1,1, 1,21.
2 inteiros e 2 décimos, ó, dentro do parênteses. Ao quadrado. Eu não entendi muito bem como resolver esse aí, porque eu não sabia se tinha que ter a mesma quantidade, tipo, se tem um atrás da vírgula, vai ter somente um atrás da vírgula. Não, nós não precisamos disso. Nós temos aula sobre isso. Que na multiplicação, não preciso igualar casas. Eu não preciso escrever número debaixo de número na multiplicação, vírgula debaixo, nada disso. Tá? Eu só armo a conta e multiplico. No final, quando a gente somou, aí sim a gente conta as casas e vai lá e coloca a vírgula. Isso está bem explicado, a gente teve uma aula sobre isso, tá? Tá bem direitinho, a gente viu isso. E por que 1,21? Porque 1,1 vezes 1,1 vai dar 1,21. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Número, né? Depois, de novo. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 1 com nada, 1. 1 mais 1, 2. Nada com 1, 1. Duas casas, ó, após a vírgula. 1, 2. Conta. 1, 2, de trás para frente, coloca a vírgula. Depois nós temos 2 inteiros e 2 décimos. 2,2 que multiplica 2,2. E vai dar 4,84. Arme a conta e faça. Se não conseguiu achar, anote do lado e depois me pergunte de novo. A diferença é uma conta de menos. Entre o quadrado de 10, então 10 é o quadrado, e o quadrado de 3 inteiros e 1 décimo. Esse 3,1, eu prefiro que vocês coloquem entre parênteses, tá? 3,1 ao quadrado. E aí vocês vão resolver. 10 vezes 10, 100. 3,1 vezes 3,1 vai dar 9,61. E 100 menos 9,61 é igual a 90,39. Alguém não conseguiu entender? Não, professor, eu não entendi. Tá bom. Número 3, novamente. Aqui nós só temos os resultados. Vocês, gente, vocês precisam usar o caderno, armar a conta, fazer, como a prof faz aqui na sala. Então, 0,5 vezes 0,5. Vai achar 0,25. 4,1 vezes 4,1. 16,81. Letra C. 9,2 vezes 9,2. Resposta, 84,64. Eu chamo a atenção na letra D. Por quê? Porque é 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9. Primeiro a gente faz, né, 0,9 vezes 0,9 e o resultado a gente multiplica por 0,9 de novo. Se a gente somasse, a gente poderia somar todos juntos, mas na multiplicação não. O que eu poderia dizer? É uma brincadeira que só pode ser em dupla, né? Então, o 0,9 brinca com 0,9 ou multiplica. O resultado vai brincar com outro que sobrou, com 0,9, tá? Então, cuidado com isso. Eu tenho certeza, é a mesma forma como a gente faz com números inteiros, a gente está fazendo com os racionais aqui. Só cuidar para colocar a vírgula no lugar certo. E aí nós temos duas perguntas, né? Na primeira, o que acontece quando multiplicamos um número decimal menor do que o inteiro por ele mesmo? Por exemplo, na letra A, 0,5 multiplicado por 0,5. A gente não tem um inteiro aqui antes da vírgula. Tem um zero antes da vírgula. Vocês observam
que se a gente pensar em forma de dinheiro, nós tínhamos 50 centavos vezes 50 centavos. E o resultado deu quanto? 25 centavos. Então, é como se diminuísse, né? Ó, 0,5 vezes 0,5, 0,25. A mesma coisa aqui, ó, no 0,9. Diferente de quando nós temos inteiros, ó. 4,1. Temos 4 inteiros. 4 inteiros, se multiplicarmos, 4 vezes 4, 16. E a resposta é 16,81, ó. Então, é mais. A mesma coisa na letra C, ó. 9. Se nós pensarmos só no número inteiro, 9, 9 vezes 9 é 81. Então, ele tem um decimal, ele é maior do que 81. E é 84,64. Então, quando nós temos não temos inteiros, né? Quando antes da vírgula é 0, o resultado, né, é menor. Vocês podem ver ali, ó. Será um número menor, tá? Do que o próprio número. Já quando o número é maior, né, há um número antes da vírgula, o resultado vai ser maior do que a multiplicação desse próprio número. Compreenderam? Página 43. Isso aqui eu expliquei, tem vídeo sobre isso, tá? Nós fizemos essa parte aqui também, que eu fui explicando que quando a gente multiplica, que é o que a gente utilizou antes aqui, ó, para fazer aqui do queijo, ó, tá vendo? Essa do queijo aqui, ó, é dessa forma aqui, tá? Quando a gente divide ou multiplica, né? Então, 12... Ô, professora, pode fazer um favorzinho para mim? Tu pode voltar lá na questão 2, na página 42, fazendo um favor? Posso. Só o final? A número 3 ou só o final? Qual é? Tô quase terminando a C aqui da questão 2, tá? Da página 42. Quase. Tá. Eu vou esperar um pouquinho. Pode copiar. Sempre que vocês não conseguirem acompanhar aqui, que foi muito rápido, pessoal, vocês depois assistam o vídeo, né? No dia seguinte, normalmente, já está lançado lá o vídeo, né? Eu sempre tento postar ele no mesmo dia. Às vezes não dá, né? Às vezes a internet está ruim, aí demora um pouquinho. Mas, em geral, é o que eu tento fazer, tá? Enquanto vocês estão copiando, eu vou fazendo a chamada de vocês, tá bom? Ô, Pro, já terminei a questão 2, tá? Da 42. Então, posso passar adiante? Sim. Então, tá. Então, nessa daqui, eu acredito que vocês já têm isso aqui que a gente já fez, né? Eu vou deixando aqui, vocês dão uma conferidinha, enquanto eu vou fazendo a chamada, tá bom? Ana Lara. Prof. Ana Lara botou um presente no chat. Obrigada. Antônio. Presente. Daí você me ajuda aí, tá, Antônio? Arthur Schmidt. Presente. Arthur Melo. Presente. Ayumi. Helena faz dente celular com o baby, do Biro. Tente não acabou a aula ainda. Eu tô fazendo a chamada, isso não quer dizer que acabou a aula. Clara. Presente. Fernando. Ó, isso aqui nós já fizemos, ó.
Eu fiz com vocês aqui, ó. A gente leu esse problema, resolveu. Ô, prof. Oi. Prof, eu não consegui ver uma coisa em cima na primeira, na segunda. Aqui? Rapidinho. Tá bom. Fernando faltou. Felipe. Presente. Igor. 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 Ai, ai, ai. O Igor, ele tá na sala, só que... Pois é. Faltou. Isabela. Presente. Sempre que vocês estão acessando e não estão me respondendo, é falta. Isadora. Presente. Laura. Presente. Letícia. Presente. Luísa. Presente. Maria Angélica. Presente. Mário. Presente. Matheus. Presente. Pietro. Matheus está doente? Não, Você está doente, Matheus? não, prof. Tá com a voz tão estranha. Parece até a voz do Arthur Schmidt. Pietro. Presente. Rayane. Presente. Sofia. Vitória. Presente. Matheus Miller. Presente. Vou continuar aqui, vou virando a página. Ó. Isso tudo nós já fizemos, já respondemos. Na página seguinte, 44, era a explicação. Na página 45, a questão 1, a questão 4, a 5 e a 6, eu vou fazer no quadro. Se não der tempo, eu vou fazer um vídeo delas. A questão 2 e a 7 a gente vai corrigir. A questão 8 não é para fazer, tá bom? Então vamos lá. Ok. 44 era explicação, leiam. 45, número 2. Ô, Nossa. prof, o Igor acabou de falar. Oi? O Igor acabou de falar, prof. Não estava presente? Quem? O Igor, que não tinha falado. Presente. Sim, Igor, eu chamei você várias vezes, né? E ele não falou. Aí agora ele falou alguma coisa. Então tem que cuidar com isso, Igor. Tem que estar presente na aula, prestando atenção. Bem, número 2, ó, veja a dúvida da Érica. Será que o resultado é esse mesmo? Ela dividiu 0,8 por 0,02. E eu falei isso também. Quando a gente, na divisão, a gente tem que ter a mesma quantidade de casas decimais. Então, se eu tenho 2 números após a vírgula, dentro da chave, fora da chave também tem que ter. Se eu tenho 3 números após a vírgula, fora da chave, lá dentro da chave também. Então, a gente tem que equilibrar, né? Colocar, acrescentar, preencher com zeros quando não tem, para poder escrever igual. Então, eu me lembro que tem essa explicação, e quando a gente faz isso, ó, acrescenta um 0 no 8, ele vai virar 80. 80 dividido para 2. 80 dividido para 2, metade de 80, 40. A número 3, então, a gente pode fazer dessa forma, sem fazer conta. É só pensar. Quantas vezes o 0,5 cabe no 1? Ou quantas vezes eu preciso do 0,5 para dar 1? Se eu pensar em forma de moeda, quantas moedas de 0, né, de 50 centavos eu preciso para virar R$1? Não são 2 moedas? Então, 0,1 dividido por 0,5 é igual a 2. Ou pensar o contrário.
Então, eu tenho 0,2. Quantas vezes eu devo repetir? Isso aqui, o Igor tinha falado em questão a número 7. Quantas vezes ele ia somar os 0,50 centavos, né? 0,50, quantas vezes? 365 vezes. Então, quantas vezes cabe aqui no nosso caso? Quantas vezes eu vou somar esse 0,2 para dar 1,20? 6 vezes. Quantas vezes eu vou somar o 0,2 para dar R$2? 10 vezes. Se fosse em dinheiro, né? Mas em dinheiro nós não temos os 20, uma moeda de 20 centavos. A gente tem de 5, de 1, de 10, né? De 25, de 50. Então, a de 25 a gente tem. Ali a gente pode pensar, quantas moedas de 25 centavos eu preciso para dar R$1? Não são 4 moedas? Então, 1 dividido por 0,25 é 4. Então, nesse caso, gente, era só vocês pensarem um pouquinho, não precisava arrumar conta. De novo, a 2,50, né? A gente não tem uma moeda de 2,50, então não dá. Então, vamos pensar. O número 2,5. Para dar 10, quantas vezes eu devo somar 2,5? 4 vezes. O 0,8 para somar, para dar 2. Aí eu preciso dele 2, né? E meia, 2,5. Somar 2 vezes e meia. 1,5, então. Essa é fácil. 1,5 para 3. Então, eu tenho 1,5, eu preciso de quanto? Quantas vezes somar ele para dar 3? Né? 2 vezes? 1,5 mais 1,5? Pronto. 3,5 para dar 10,5. É somar 3 vezes, né? 3,5 mais 3,5 mais 3,5 me dá os 10,5. Então, essa questão não precisava vocês necessariamente pegar o caderno e dividir. Era só pensar aqui, usar de dedução lógica, tá bom? A número 7. Uma empresa construirá uma maquete de um prédio que tem 102,5 metros de altura. Se a maquete for 125 vezes menor do que o tamanho real, né, do edifício, qual deverá ser a altura desse prédio na maquete? Quem é que de vocês já viu maquete? Prédios, casas de maquete, cidades? Meu primo, ele é engenheiro, então eu já vi várias, é bem legal. Então, é bem legal mesmo. Quem puder, veja, hoje de manhã um colega de você, da turma da manhã, ele falou assim, ó, que por vezes a gente encontra essas maquetes expostas em shoppings, né? Mas tem outro lugar também, que quando se constrói um prédio, né? Ou se quer, enfim, um prédio, vamos pensar num prédio. Vai se construir um prédio, que pode ser residencial ou comercial, e eles querem alugar essas salas ou vender essas salas ou, enfim, essas residências, antes, enquanto está na planta, enquanto não está pronto ainda para a gente ver, né, que é só no papel, em geral eles fazem maquete, para a gente ter uma noção, uma ideia, né? Então, onde está se construindo, normalmente tem lá um pessoal que já vende, né, antecipadamente, e vocês podem também observar isso, olhar, visitar, fazer uma visita, né, quando puderem, com os seus pais, para observar, tá? Isso é bem legal. Dito isso, então, a gente quer saber quanto que vai ser. Então, nós temos que dividir, né, a altura real, né, 102,5 metros, dividir por 125 vezes, para saber quanto que ele vai ser na maquete. E isso vai me dar 0,82 metros, ou transformando metros para centímetros, que é a mesma questão lá do queijo, né? 1 quilo, 1.000 gramas. Aqui, 1 metro, 100 centímetros. Então, eu posso dizer que é 0,82 metros
ou 82 centímetros, tá? Aí fica a critério e a gente vai ver isso já na próxima unidade. A gente está falando aqui de unidades diferentes, metros e centímetros, tá certo? E aqui, para dividir, o que aconteceu? Ó? Nós tínhamos 102,5, está fora da chave. Uma casa após a vírgula. O número dentro da chave era 125, não tinha casa após a vírgula. Então, eu tinha que acrescentar uma para tirar a vírgula. E aí fica o número 1025 dividido pelo número 1250. E 1250 é maior do que 1025. Por isso que é 0,82. Bom, na página seguinte, então as outras eu vou fazer depois, tá? Nós temos a número 9 aqui, ó. A número 9 também fica tranquilo para a gente observar aqui. A Organização Mundial da Saúde, eu penso que esse ano vocês já ouviram falar muito da Organização Mundial da Saúde por conta da pandemia, né, do coronavírus. Então, a gente... Covid-19. Oi? Da Covid-19. Isso, exatamente, da Covid-19. Né? Por conta dessa Covid-19, a gente ouve muito nos telejornais, né, orientações, né, da Organização Mundial da Saúde. Oi? Só que tá, olha só, interessante que tá todo mundo se cuidando e os números de casos de Covid estão caindo. Daí não acontece mais morte, mas se alguém parar de descuidar, a pandemia volta a ficar doida. Parabéns, excelente, isso mesmo. A gente precisa continuar se cuidando. Infelizmente, já tem gente achando que passou. Não passou. É por causa dos cuidados. E a gente pode e deve fazer as atividades, tudo, mas manter os cuidados. Então, ela é abreviado, né, por OMS, e ela fala, nesse caso, não sobre a pandemia, mas ela tem a recomendação para o consumo diário de açúcar. Ela diz que o máximo que a gente deve ingerir são 50 gramas de açúcar por dia, que, ao final de um ano, daria 18 quilos e 25 gramas, né? 18,25 quilogramas. É bastante açúcar, né? Só que, no Brasil... Ô, professora, eu não tô comendo mais açúcar, sabia? Minha mãe cortou isso só no final de semana. Ó, bem certo ela. Acho que eu tenho que aprender com ela. Eu ainda extrapolo, né? Eu não costumo adoçar nada, não tomo refrigerante, nada disso. Mas açúcar existe em frutas, né? Pães, doces, bolos, então tudo tem açúcar já. Então, às vezes a gente, professora, mas eu não pego uma colher e vou comendo açúcar. Não, mas os alimentos que a gente ingere, normalmente tem muito açúcar, a gente tem que cuidar bastante disso, né? Tirar realmente o excesso. O país, o Brasil, ele, na verdade, ele passa da recomendação. Em vez de ter 18 quilos por ano, cada um de nós, em média, uns mais e outros menos, não é para todo mundo igual, mas em média, nós costumamos ingerir 30 quilos de açúcar. Um pouquinho mais que 30 quilos. Agora, se a gente empilhar aqueles sacos de 5 quilos, né? Olha quantos daquilo que a gente ingere. Bom, na letra A, quanto de açúcar aproximadamente cada brasileiro consome por dia? A gente tem o valor em um ano e a gente quer por dia. Então, o que a gente vai fazer? Novamente, a gente tem ali por dia, pois 30, a gente vai dividir 30,07 dividido por 365. Veja, nós temos duas casas após a vírgula.
30,07, 2 casas. Então, o 365 não tem. Então, você tem que acrescentar 2 zeros no 365, tá? E aí, você vai dividir 3.007, vai ficar 3.007, porque daí some as vírgulas, né? Dividido por 36.500. E 36.500 é maior do que 3.007, né? Por isso que dá 0,08238. Quem for fazer na calculadora vai dar esse número infinito ali. Só que ele pede para arredondar para 4 casas após a vírgula. Então, 4 casas após a vírgula, nós temos que deixar o 0, o 8, o 2 e o 3. Mas o número que vem depois do 3 é 8. E 8 é maior que 5. Então, a gente vai arredondar. A gente vai escrever 0,0824, tá? Arredondando. E aí, né, isso em quilogramas, e se a gente quer em gramas, é só dividir, né, deslocar a vírgula, que vai ficar 82,4 gramas. E assim também na letra B, né, o consumo diário do brasileiro equivale a quantas vezes o recomendado pela OMS. Então, a gente vai multiplicando e depois a gente pode ir subtraindo ali, né? 82,4 dividido por 50, multiplicando por 10. Então, nós temos 824 dividido por 500, que dá 1,641, tá bom? Então, este nós passamos no limite. Tem outras maneiras de resolver essa, tá? A resposta vai dar 1,648. Essa é uma maneira de fazer. E aí, a maior dúvida de vocês, que foi a porcentagem, eu não vou conseguir fazer porque já são 14h32, vocês têm outra aula. Então, amanhã eu vou retomar essa parte final com vocês e vou explicar a matéria nova, que é perímetro e área, porque vocês vão ter daí bastante deveres sobre perímetro e área. Tentem, gente, dar mais uma olhada na aula da semana passada que eu expliquei sobre porcentagem. Olhem essa aula e resolvam, tentem resolver, porque nós já começamos a resolver, né, na página 47. Façam com carinho, eu tenho certeza que vocês vão chegar lá, tá bom? Deixa eu sair daqui. Opa! É que eu acho. Eu não sei se a prof já postou a aula de porcentagem, que eu fiquei procurando